Bem-vindo. Vamos iniciar os trabalhos aí. Perfeito. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Valente. Eu sou oftalmologista pela Santa Casa de BH, atualmente cursando Fellowship de Cirurgia Refrativa e Ceratocone também pela Santa Casa. O tema que me foi designado foi justamente esse questionamento do qual eixo utilizar do astigmatismo, seja ele da refração ou da topografia para realizar a cirurgia refrativa. Bom, fazer uma breve introdução sobre o astigmatismo em si, que é uma aberração de baixa ordem, com a frente de onda que possui componentes ortogonais e oblíquos, diferentes do defocus, né, miopia e hipermetropia. O astigmatismo regular ele leva à formação de uma imagem com dois planos perpendiculares, ou seja, com dois focos distintos na retina. Aqui ao lado eu trouxe até uma imagem ilustrativa disso, que é a imagem acima, e como o paciente vê uma letra, o paciente astigmata, e embaixo tem a representação do polinômio de Zernike do astigmatismo. Alguns sintomas que ele pode gerar é a cefaleia, a dificuldade em enxergar fontes luminosas, principalmente farol de carro, letreiro luminoso, é uma queixa muito frequente dos pacientes. Gera também halos e distorção das imagens. O astigmatismo ele pode ser classificado de diversas formas. Eu trouxe algumas delas aqui. A primeira seria a origem desse astigmatismo, sendo ele na córnea, que é o mais comum e é o que a gente mais trata, ou o astigmatismo interno, que pode ser do cristalino, que é o principal, da face posterior da córnea, da retina, de qualquer outro componente intraocular. Ele pode ser primário, que é o mais comum, é o idiopático, ou secundário, que é aquele que é mais difícil de tratar, é causado por alguma força externa, ou seja, um pterígio, uma irregularidade corneana, uma cicatriz, por exemplo, pode causar esse astigmatismo secundário. Podemos classificá-lo também como ortogonal e não ortogonal. Sendo não ortogonal, a gente tem que ficar muito atento para investigar as ectasias. Ele pode ser também regular ou irregular, sendo que o regular a gente ainda subdivide em alguns outros. Simétrico e assimétrico, a favor da regra, que tem o meridiano vertical o mais curvo, contra a regra seria o meridiano horizontal mais curvo. Pode ser ainda oblíquo, quando não está respeitando nenhum desses dois meridianos, vertical e horizontal. E o astigmatismo regular ele ainda pode ser miópico, hipermetrópico ou misto. Ou seja, no miópico, o meridiano o miópico simples, o meridiano ele pode estar emétrope na retina do paciente e um meridiano dentro do olho do paciente. Isso é o ponto focal. No composto, os dois vão estar dentro do olho do paciente, o contrário para o hipermetrópico, e o misto vai estar um ponto focal dentro do olho do paciente, como se fosse míope, e um ponto focal atrás da retina, como se fosse hipermétrope. Como é feita a correção desse astigmatismo? Como oftalmologistas e cirurgiões refrativos, nós temos uma gama de ferramentas para poder fazer essa correção. A primeira e a mais simples é o uso dos óculos. Aqueles pacientes que têm um astigmatismo um pouco mais alto, em geral, não chegam numa qualidade de visão de 100% ou mesmo num 20/20, somente com a correção dos óculos. Então, tenta-se, um próximo passo seria a lente de contato, podendo ser rígida ou gelatinosa. Lembrando que a rígida pode corrigir o astigmatismo total, mesmo que ele seja alto, porque gera uma nova superfície ali na frente do olho, regulariza aquela superfície. E a gelatinosa tem as suas limitações, em geral fica ali em menos 2,75 de astigmatismo no máximo que ela pode corrigir. Uma técnica também de correção do astigmatismo são as incisões relaxantes, que é essa imagem que eu trouxe aí ao lado para exemplificar. O objetivo da incisão relaxante é você aplanar o meridiano mais curvo. Quando ela é feita dessa forma, como está na figura A, que é limbar, a incisão relaxante limbar, ela geralmente não causa nenhum shift miópico ou hipermetrópico no paciente, ela causa somente o aplanamento dessa área mais curva e, consequentemente, no meridiano a 90 graus deste, um encurvamento. Mas, em geral, isso fica equivalente, o equivalente esférico não muda. E quanto mais retilínea, mais longa você fizer a incisão, como tem essa incisão transversa aí na imagem B, você pode causar um shift hipermetrópico nesse paciente, ou seja, o equivalente esférico dele você vai acabar mudando. Temos também as lentes fáscicas, são outra opção de correção. O anel intraestromal, que a gente também utiliza bastante, principalmente nos casos de ceratocone.
e a cirurgia refrativa com excimer laser, que é o nosso foco aqui da aula. No tratamento com excimer laser, a correção do astigmatismo ela é feita a partir da ablação do meridiano mais curvo, aplanando este, ou do meridiano mais plano, encurvando esse meridiano. Preconiza geralmente que a correção deve ser feita até 4 dioptrias cilíndricas com segurança, mas com alguns perfis de ablação novos, a gente pode aumentar esse limite, chegar ali até 6 aproximadamente. Eu trouxe alguns dos perfis de ablação, os 3 que a gente tem lá na Ocular Laser e que mais são utilizados. O Wavefront Optimize, que hoje em dia é o tratamento convencional, é guiado pela refração manifesta do paciente. Essa refração é digitada na máquina e a Academia Americana enfatiza muito que esse já é um primeiro ponto de erro ali humano que pode interferir no resultado da cirurgia. Ela é otimizada justamente porque ela tem essa blend zone, que é uma área de acericidade periférica, a gente pode ver na figura B aqui. Eu estou sem mouse para poder apontar, mas está escrito blend zone. Essa área de transição, ela é feita justamente entre a córnea tratada, a zona óptica, e a não tratada, com o objetivo de reduzir halos e glass dessa transição abrupta. Nós temos também o Wavefront Guided, que aí já é uma associação do nosso laser com o aberrômetro. Eu trouxe uma imagem aqui do aberrômetro da Royal Eye Trace. É um tratamento guiado pela aberrometria e a transferência de informações nele já é feita direto de máquina para máquina. Então, já minimiza essa parte do erro humano. É indicada geralmente para pacientes com aberrações de alta ordem pré-operatórias e é evitado em córneas irregulares. Os resultados são um pouco incertos. Por fim, nós temos a guiada pela topografia, Topography Guided. Ela foi aprovada pelo FDA em 2013. Inicialmente era indicada somente para córneas doentes, irregulares, com alguma cirurgia refrativa prévia que ficou descentrada ou mesmo um RK. E hoje em dia nós temos o Contoura Vision, que é guiado pela topografia e é o que a gente tem de melhor e mais personalizado na cirurgia refrativa. Bom, entrando mesmo no nosso tema, que é esse questionamento entre o eixo da topografia e o eixo da refração. Qual dos dois que nós devemos utilizar? Frequentemente, acontece do eixo ou da magnitude do cilindro da refração subjetiva do paciente não coincidir com o eixo topográfico. Isso é muito comum que aconteça. Quando acontecer isso, o que é primeiro passo a ser feito é repetir a refração para a gente confirmar se aquele eixo é realmente diferente do exame. Preferencialmente, a gente usa a refração manifesta do paciente, ou seja, sem cicloplegia, até porque é essa refração que é mais precisa para informar magnitude e eixo do cilindro. Além disso, a gente vai procurar outras origens para esse astigmatismo refracional, já que não está na córnea, pelo menos não está na face anterior da córnea. O mais comum é o lenticular, que é cristaliniano, depois vem da curvatura posterior da córnea, mas pode ser causado também por um alio que está tiltada dentro do olho, alguma alteração retiniana, ou mesmo uma alteração que ficou por conta de uma vitrectomia prévia desse paciente, e inclusive alterações retrobulbares, como os tumores, também podem causar um astigmatismo. Bom, durante esse novo exame de refração, né, que a gente vai estar repetindo do paciente, é fundamental que a gente teste a tolerância do paciente ao eixo da topografia. Ou seja, o paciente tem lá um astigmatismo a -2 a 170, e na topografia deu que é 163, por exemplo. É fundamental que a gente teste esse eixo, porque quanto maior a magnitude do astigmatismo, maior vai ser a alteração por grau que a gente tiver que mudar ali. Pacientes com a diferença de eixo maior do que 15 graus, a gente já não deve submeter ao tratamento topoguiado, já é contraindicado. Por quê? O tratamento topoguiado vai utilizar a topografia, o eixo da topografia, para fazer a ablação, e não o eixo da refração do paciente. Então, nesses casos, a gente vai preferir o Wavefront Optimized, que nele sim a gente vai colocar os dados da refração e esse vai ser o eixo que vai ser utilizado. Uma informação que é muito importante, que eu deixei aqui no fim do slide, é que o astigmatismo hipercorrigido ele é muito mal tolerado pelo paciente. Por quê? Na hipercorreção, você acaba invertendo o eixo desse paciente. Então, se o paciente tem um astigmatismo a favor da regra, por exemplo, esse astigmatismo vira contra a regra. Isso é muito menos tolerado do que você deixar, às vezes, um grau de astigmatismo
deixar ele hipocorrigido. Ele aceita muito melhor. Bom, chegando nas considerações finais, eu deixei algumas mensagens aqui importantes que podem gerar até um pouco dessa discussão depois da aula. Primeiro ponto é que as cirurgias refrativas corneanas, elas devem corrigir astigmatismos corneanos. Parece redundante, mas a gente não pode ficar tentando corrigir astigmatismo que é do cristalino, que é da retina, fazendo a cirurgia na córnea, a cirurgia topoguiada na córnea, tentando corrigir isso. Geralmente os resultados não são bons. A melhor indicação cirúrgica é justamente quando os eixos do cilindro eles coincidem, o eixo da refração, da topografia e da tomografia quando feita. A correção do astigmatismo, ela continua sendo desafiadora, por isso são inventados e criados novos perfis de ablação sempre, estão sempre sendo estudados, porque é algo muito difícil de corrigir na córnea com qualidade para aquele paciente. Nos astigmatismos moderados a alto, a gente deve sempre preferir o LASIK, lembrando que o PRK topoguiado ele é off-label, ele ainda não foi autorizado pelo FDA, né? Sempre, se o eixo for coincidente da refração e da topografia, pode ser uma boa indicação para a gente fazer um tratamento topoguiado nesse paciente. Paciente com astigmatismo alto, mas que coincide ou que tolera bem a mudança pequena de eixo, pode ser feito topoguiado. E sempre testar a tolerância do paciente ao eixo antes de fazer o tratamento topoguiado. Por aquele motivo que eu falei, o astigmatismo hipercorrigido com inversão ali do eixo é muito mal tolerado pelo paciente. Aqui são algumas das minhas referências. Eu não me prolonguei muito no Contora, porque vai ser o tema da aula do Dr. Arnaldo na quinta-feira. É isso. Perfeito, Rafael. Pode fechar seu slide aí. Excelente a sua apresentação, bastante completa e objetiva, como tem que ser. E você realmente deixou pouca coisa para a gente falar. Eu só vou enfatizar algumas coisas aqui que eu acho que são extremamente importantes e que vocês devem sempre se levar em consideração. Uma delas é justamente o fato de cirurgia corneana, no plano corneano, ter sido feita com o objetivo de corrigir astigmatismo que estão na córnea. Então, se você eventualmente fizer lá uma tomografia de córnea e uma berrometria e observar que parte do astigmatismo está na córnea e parte do astigmatismo é interno, esse paciente não deve ser submetido à cirurgia refrativa corneana, até porque você eventualmente vai descompensar um astigmatismo que poderia estar sendo compensado no plano corneano. Então, Uhum, realmente, nomogramas para correção de astigmatismo, o astigmatismo tem que estar na córnea. Como é que a gente sabe se o astigmatismo está na córnea? Se na autorrefração, na sua refração dinâmica e estática, na topografia corneana e na tomografia, o poder do cilindro e o eixo são bastante semelhantes, você tem bastante segurança que realmente o astigmatismo é corneano. O tema da uhum, nossa aula de quinta-feira vai ser justamente o tratamento topo-guiado, que no nosso laser chama Contora. É o tratamento de eleição para astigmatismos astigmatismos não simétricos e astigmatismos irregulares que a gente vai tentar corrigir na córnea. Então, o objetivo dessa aula vai ser justamente ensinar para você sobre os fundamentos do tratamento topoguiado. Ok? Com relação aos nomogramas de astigmatismo corneano, como você já disse muito bem, as hipercorreções elas têm que ser evitadas, até porque elas criam uma situação completamente diferente do que o paciente teve toda a vida. O paciente tem lá 5 dioptrias de astigmatismo a favor da regra. Você hipercorrige, deixa ele com uma ou uma e meia dioptria contra a regra, esse paciente ele vai ter uma baixa tolerância a esse tipo de astigmatismo e isso vai causar um desconforto muito grande para ele. É pensando nisso que todos os nomogramas para correção de astigmatismo, eles são com o objetivo de hipocorrigir o astigmatismo. Se você, por exemplo, tem 5 dioptrias de astigmatismo para corrigir, e você usar o nomograma lá, fazer a programação para 5 dioptrias, certamente o seu paciente vai ficar com um pequeno residual de astigmatismo. É muito raro um anomograma de equipamento de laser hipercorrigir. A maioria das vezes ele hipocorrige 15 ou 20% do cilindro, que é bastante sensato isso. Ok? sim. Com relação a. Acho que basicamente o que precisava ser falado e enfatizado é isso que você já falou.
Vamos ver. Reinaldo, você quer comentar mais alguma coisa aí com relação à aula do Rafael? Ô, Arnaldo, deixa todo mundo comentar, eu vou comentar no final. Eu vou tentar falar o Perfeito. mínimo possível, tá? No final eu faço as Ok, considerações. Deixa o pessoal perfeito. Então falar aí. vamos passar para o Cláudio Cury. Então, pessoal, como eu já havia comentado com vocês anteriormente, é extremamente esse formato de aula que a gente utiliza aqui, ele só faz sentido se a gente tiver uma aula interativa. Então, não existe mais aquela aula que a gente tem uma pessoa dando uma aula teórica e você simplesmente prestando atenção na aula. É extremamente importante que vocês todos participem com comentários e dúvidas, para que realmente esse tipo de aula tenha objetivo, ok? Então, nós vamos passar para o Claudio Cury e depois eu quero ouvir os comentários e as perguntas de todos que estão participando aqui dessa nossa reunião. Então, vamos lá, Cláudio. Ó, pessoal, eu estou aqui dirigindo. Eu não tenho muito o que acrescentar, não. Mas parabéns pela aula, viu? Tá ótimo aí. É só não deixar Obrigado. passar, só não comer bola e corrigir o que é da core e o que não é da core. Isso. Basicamente é isso. E sempre testar de novo, tá? Perfeito. Uma coisa que também que o Rafael comentou e que eu quero enfatizar é que no plano corneano, na nossa máquina, ela aceita no máximo 6 dioptrias de correção de astigmatismo. Então, se o seu paciente tiver 6,5 dioptrias, 7 dioptrias, é, é absolutamente importante que você lembre que o máximo que a gente consegue colocar na máquina são 6 dioptrias de astigmatismo com cilindro negativo. E lembrar que quando o paciente tem um astigmatismo miópico, nós vamos usar cilindro negativo. E se o Isso. paciente é portador, tem um componente hipermetrópico, nós vamos usar um cilindro positivo justamente para que a gente economize tecido aí na córnea. Vamos passar agora para a Ana Luísa, para suas perguntas e comentários. Ô, doutor Arnaldo, deixa eu só fazer um comentário antes da Ana. É que uma das Uhum, minhas referências é justamente um relato de caso do Romero, de São Luís do Maranhão, de 2015, que ele uhum, precisava fazer a correção de 8 dioptrias cilíndricas no olho do paciente, 9 no outro, e ele fez em 2 tempos. Fez um LASIK, corrigiu, se eu não me engano, 5 dioptrias e meia, e esperou uhum. 3 meses, depois levantou o flap, aplicou de novo, o paciente ficou com residual de meio grau só de astigmatismo. Ficou excelente o resultado do Perfeito. exame de nítido. Essa é uma estratégia muito boa se o paciente tiver espessura de córnea suficiente para Sim, isso. Lembrar que o astigmatismo ele consome bastante tecido também. Então, essa estratégia de fazer em 2 tempos cirúrgicos, do ponto de vista de você conseguir um melhor resultado, eu acredito que ela funciona. O problema é você continuar ablando uma córnea que já não tem espessura para isso, né? Então, vamos lá, Ana Luísa. Doutor, não tem nenhuma pergunta, não. Parabenizar o Rafael pela aula, que eu achei muito boa, inclusive. Vamos passar então para a doutora Maria Luísa. Maria Luísa está online? Não está online. Vamos passar para o Rafael Oliveira, então. Boa noite. Boa noite, Eu, Rafael. eu tenho uma dúvida, assim, talvez tenha sido falado, mas não ficou claro para mim, em relação à diferença de cilindro corneano para interno, né? Tem um limite, assim, que a gente pode corrigir? Porque, por exemplo, às vezes, só de você melhorar o corneano, o paciente já fica independente do óculos, né? Ou nunca mexe, se tiver divergência. então, pelo que Não, eu na li, realidade, pode falar, Rafael. de limite de diferença entre o cilindro refracional e o cilindro ali topográfico, o que eu vi que pode ser corrigido com segurança é até 0,75. Só que é sempre você ter- perceber ali se o paciente não vai acabar, você não vai acabar descompensando um cilindro que já está sendo corrigido. Ele tem um cilindro interno maior sendo corrigido por um cilindro corneano no eixo contrário, e aí você acaba Uhum, descompensando quando você tira todo o corneano. Então, a diferença aceitável é até 0,75, pelo que eu li. entendi. A cirurgia é exatamente isso, Rafael. A cirurgia astigmática corneana, ela deve ser feita se o astigmatismo, obviamente, está na córnea.
Então, se você tem um paciente lá que tem, por exemplo, -1 ou -5 a 180, e o cilindro corneano é de -2, naturalmente você não deve operar esse paciente, porque você não vai ter um bom resultado. O paciente astigmata, bom para correção astigmática, que a gente chama de... O PRK é o termo que a gente usa para correção miópica. E o PARC, que é PARK, é o termo que a gente usa para correção astigmática. Correção astigmática só deve ser realizada se o cilindro corneano e a refração total do paciente estiverem coincidindo. É claro que meia dioptria a mais ou a menos não faz muita diferença. Mas se você observa lá que metade do cilindro está na córnea e ele tem um cilindro que é o dobro, naturalmente você não deve operar porque o resultado não será bom. Ok? O grande risco é você eventualmente descompensar a córnea desse paciente, ao invés de melhorar a qualidade de visão dele, você eventualmente até piorar a visão. Você Entendi. quer perguntar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Se eu lembrar aqui, eu falo. Ok. Então vamos passar para o Vinícius. Então, boa noite, Vinícius. Boa noite, doutor Arnaldo. Parabenizar o Rafael pela aula. Achei uma aula muito boa. Minha dúvida era exatamente essa da combinação dos cilindros, do astigmatismo interno com externo. Se eu poderia corrigir sendo essa questão da metade, se eu poderia corrigir um a despeito do outro. Mas pelo que o senhor falou, já percebi que não vale muito a pena. Exato. O bom paciente, Vinícius, é aquele que na autorrefração, na refração dinâmica e estática, na topografia corneana, na aberrometria e na tomografia de córnea, você tem valores bastante semelhantes e o eixo do astigmatismo bastante semelhante. Aí você realmente tem segurança para isso. Agora, se o eixo da topografia é um, o eixo da refração é outro, o paciente tem uma aberrometria que não está batendo em nada, o PPR da aberrometria não está coincidindo com a refração que o paciente aceita. Esse paciente não deve ser operado. Tem que refazer todos os exames. E realmente, se você não tiver a mesma leitura para todos os exames, melhor não operá-lo. Ok? E se o eixo se o eixo coincidir na topografia e na refração, e o da refração é maior que o da topografia, valeria a pena, nesse caso, talvez fazer um procedimento para reduzir a questão corneana, se os dois forem coincidentes, o eixo? Está falando o eixo? Não, o eixo é Isso. o seguinte, o melhor eixo, o eixo que você deve corrigir é aquele que o paciente aceita melhor. Então, por exemplo, vamos supor que na topografia corneana ele seja 90, mas na autorrefração, lá na sua refração dinâmica estável, ele relata que o eixo a 100 graus ou a 95 graus ele enxerga melhor. Então, a clínica é soberana. Se o paciente está relatando que ele enxerga melhor com 95 graus, você deve fazer a refração, o eixo que ele aceita como melhor. Agora, não faz sentido nenhum se operar um paciente que todos os exames complementares indicam um eixo e ele indica outro eixo na refração. Esse paciente provavelmente tem ceratocone, porque se todos os exames estão indicando 90 e ele aceita o eixo a 15, tem alguma coisa errada, né? Não, eu vou só Então, reformular minha pergunta, que minha pergunta foi no sentido do Eu acho eixo... que eu entendi sua pergunta. Isso. É, Que eu quis dizer, se o eixo do astigmatismo corneano for igual ao do astigmatismo interno, porém o do interno é maior que o corneano, aí valeria a pena tirar esse astigmatismo corneano, reduzir esse astigmatismo do paciente? você está querendo dizer se o astigmatismo total não corresponde ao astigmatismo corneano, é isso que você quer dizer? Isso, se eu posso reduzir o astigmatismo do paciente nesse caso. Se eu poderia fazer a Por cirurgia exemplo, nesse caso. se o doutor Arnaldo, astigmatismo total é 5, mas na córnea está 2 dioptrias, Isso, eu poderia valeria a reduzir pena essas duas corrigir dioptrias e deixar apenas... 3. Não, não vale a pena, porque o resultado pode ser imprevisível. Se você faz isso, o paciente pode relatar uma melhora discreta, como pode relatar também que piorou a qualidade de visão dele. Então, o paciente astigmata bom candidato é aquele em que todos os eixos, e a refração, objetiva e subjetiva estão coincidindo. Ok? A gente nunca deve fazer correção astigmática para diminuir um pouquinho, diminuir a metade, e realmente você não vai estar
o resultado pode ser imprevisível. Astigmatismos que não são astigmatismos regulares, ortogonais, existe uma outra estratégia para isso, que é o tratamento topoguiado, que na nossa marca chama Contora. Vai ser justamente o objetivo da nossa aula de quinta-feira. Ok? Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Então, vamos passar para o Reinaldo. Então, vamos lá, Reinaldo. É, bom, boa noite a todos. Bom, realmente a aula é muito boa, viu? Gostei da aula. A aula é assim mesmo, gente. Tem que ser objetiva, não pode ficar saindo do tema proposto. Agora, eu não estou conseguindo ver a minha imagem aí, mas eu gostaria que vocês vissem essa imagem aqui. Vocês estão conseguindo ver? Na- Tem jeito de pôr Não, o tamanho grande a imagem aí? você tem que tirar o que você botou aí desfocado, o fundo do Como é que quarto. é? Você colocou sua imagem desfocada no fundo aí, nas configurações do Zoom. Aí seu celular fica desfocado pra gente. Ah, então espera aí. No Zoom aqui, o que eu tenho que fazer aqui? O plano de fundo do Zoom, deixar Hum, ele sem nada, sem efeito. ah, mas aí eu não sei como é que mexe com isso, não. Aí você me apertou. Deixa eu sair. Não, deixa pra lá. Olha aqui, estou chegando pertinho aqui. Então não dá para ver, não, né? Bom, eu não estou vendo minha imagem, eu não estou vendo. Bom, mas o certo é o seguinte, gente. Observem aqui nesse ponto aqui. Vocês estão vendo uma marquinha aqui? A gente consegue ver só Tá seu rosto. desfocado, doutor. Tá tudo desfocado, doutor Reinaldo. Seu Ah, rosto. tá tudo desfocado, né? Bom, todo topógrafo, evidentemente, que tem aquele arco onde você coloca a testa. Sim. Do lado daquela haste, de cada lado, você tem uma marquinha. E as pessoas, às vezes, não atentam para isso. Qual que é o objetivo dessas marquinhas que estão na mesma altura? É o examinador pegar o rosto do paciente e alinhar com essas marcas. Esse é o erro mais comum de você ter uma não concordância entre o cilindro refracional do cilindro corneano, do cilindro da topográfico. Porque se o paciente inclina, ele vai dar um cilindro num eixo diferente, evidente. Você está colocando a córnea num eixo diferente. Então, vocês observem, todo topógrafo tem essa marca. Outros aparelhos também têm, como autorrefrator. Todos eles têm, para que o examinador possa alinhar os olhos na horizontal. Primeira questão é essa, então. Quando você tem uma diferença entre eixo ou a quantidade de cilindro entre córnea ou entre a topografia e a refração, considere sempre que você teve um erro na refração. Você primeiro tem que ter certeza da sua refração antes de você achar que o paciente tem um cilindro interno ou que o paciente tem um cilindro diferente. Muitas vezes, o erro do resultado refracional é porque o paciente, você fez uma refração de má qualidade. E isso é muito comum. É muito comum hoje. As pessoas hoje não valorizam muito a refração, como se a refração não fosse importante. E a gente tem que hoje, a refração é a base da oftalmologia. Então é muito importante a gente ter esse cuidado. Outra coisa importante, a gente tem que tomar cuidado. O Contoura e outras tecnologias de tratamento topoguiado e mesmo tratamentos personalizados baseados em frente de onda, não foram feitos para córneas irregulares. Córneas irregulares, gente, são aquelas córneas que você tem trauma, tem cicatrizes, pós-pterígio, etc, etc, etc. Essas córneas, dificilmente você vai conseguir imagens reprodutíveis para que você possa fazer um tratamento numa córnea irregular. O tratamento ele é ideal para, primeiro, altos astigmatismos. Segundo, astigmatismos assimétricos.
Isso não significa astigmatismo irregular, como foi colocado. Tá certo? Tomar muito cuidado, porque se as imagens não forem consistentes, você pode pegar uma imagem que não corresponde àquela topografia, porque o aparelho não consegue reproduzir. Por isso que a menina tem que fazer vários exames e pegar aqueles que são mais correspondentes, que têm maior número de pontos que são consistentes. E numa córnea irregular, isso é difícil de se conseguir. Quando começamos a fazer cirurgia personalizada, a gente tinha muito paciente com sequela pós-RK. A RK invariavelmente provoca córneas irregulares. E o que os colegas começaram a fazer? Começaram a querer tratar na córnea essas aberrações induzidas pela RK. Tragédia. Os resultados são imprevisíveis. Então, tome muito cuidado de tratar córneas irregulares. Se você tiver que tratar uma córnea com tratamento topoguiado, primeiro, a quantidade de cilindro na topografia não pode ser maior do que a quantidade de cilindro refracional. Nada, não pode ser nada maior. Porque o tratamento topoguiado, ele considera, o aparelho não sabe qual que é a refração. O topolyzer, ele sabe qual que é o cilindro da córnea. Então, ele vai tratar todo aquele cilindro. Ele vai tornar aquela córnea praticamente plana, sem nenhum cilindro residual. E se você trata na córnea mais cilindro do que o paciente aceita na refração, você vai induzir um astigmatismo no outro eixo e você vai criar uma aberração adicional para esse paciente. Isso pode ser muito mal tolerado. Uma coisa é você tratar parcialmente as aberrações de uma córnea. O paciente fica muito satisfeito. Outra coisa é você induzir aberrações com as quais o paciente não está adaptado. Isso é muito complicado de o paciente aceitar. Tá certo? Então, tome muito cuidado. Não trate com tratamento topoguiado córneas cujo cilindro topográfico seja maior do que o da refração. Se você confirmou a refração, ele continua maior, não é caso para topoguiado. Segundo, o eixo, o aparelho sempre vai tratar, como ele está tratando o exame e não uma refração, ele vai sempre tratar no eixo do topolyzer. E se o paciente tem um astigmatismo importante, 10 graus pode ser muito significativo. Se a gente está falando aqui de astigmatismo de 4, 5 dioptrias, até 5 graus pode ser significativo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O tratamento topoguiado, ele é excepcional, mas mal indicado é uma tragédia. Tomar muito cuidado. Tá? Da mesma forma que o tratamento por frente de onda é excepcional, mas mal indicado é uma tragédia. Por quê? Porque você não tem que tratar as aberrações quando elas são muitas. Você tem que tratar as aberrações quando o sistema óptico não as neutraliza. Porque nós temos um sistema óptico composto e essas aberrações, como são funções senoidais, elas podem se neutralizar. Então, você pode ter uma quantidade de aberração até maior do que o normal e esse paciente não tem nenhuma queixa. Você vai lá e trata as aberrações, você desestrutura esse sistema que estava equilibrado e você vai criar um quadro de dificílimo tratamento depois. O paciente vai ficar muito insatisfeito, mesmo que as aberrações estejam totais sejam menores. Então, a gente só deve tratar as aberrações que tenham impacto sobre a qualidade de visão. E como é que a gente sabe que elas têm impacto sobre a qualidade de visão? Mede a qualidade de visão. A berrometria não mede qualidade de visão. A berrometria mede uma possível causa de baixa de qualidade de visão. Ok? Então, tome cuidado. Tratamento topoguiado, tratamento contour é para córneas com altos astigmatismos, que correspondem ao astigmatismo refracional na sua quantidade no seu eixo, e também
é muito boa para córneas assimétricas, porque você vai regularizar essa córnea. Então, você vai melhorar a qualidade dessa córnea, né? É evidente que pequenas diferenças, acho que alguém falou aí, entre o astigmatismo topográfico e refracional, são toleráveis. Por exemplo, o paciente tem 5 de astigmatismo, você quer fazer uma topoguiada e não bate em torno de 0,75. Aí você tem que questionar se vale a pena fazer ou não. O paciente tolera um resíduo refracional? E outra coisa, na refração, quando eu estou pensando em fazer topoguiada, eu sempre vejo qual que é o menor cilindro que o paciente não tem perda de linha de visão. Porque isso me dá uma margem de avaliar a programação no laser. Eu vejo também qual que é a variação do eixo que o paciente aceita na refração. Porque se lá no topolizer, o meu eixo é 180, no topolizer dá 10, ele aceita 5, é uma coisa. Mas se eu não aceita nem 5, eu vou fazer 10, porque deu no topolizer, vai ter um resultado satisfatório. Então, você vai com essas anotações, dizendo, ó, o menor cilindro que ele aceita sem ter perda de linha de visão é tanto, o eixo, eu posso variar o eixo mais 5 ou menos 5, e ele não tem perda de linha de visão, não tem reclamação, ele nem, às vezes, nem percebe essa diferença, que é muito sutil, né? E também algumas coisas que são lógicas, né? Você tratar na córnea o que está na córnea. Paciente com cilindro interno não tem indicação, evidentemente, de você tratar isso na córnea. Não faz sentido. Você vai gerar aberrações nessa córnea, certo? E agora o seguinte, vamos dizer, vocês devem lembrar que o fento também faz incisões relaxantes limbares. Então, se você tiver um caso, o paciente tem 6 de cilindro, ou 10 de cilindro, vamos colocar uma situação extrema, mas ele tem uma córnea fina. Você pode fazer, se você tiver uma experiência, eu já fiz muita incisão limbar relaxante. A gente pode fazer a incisão limbar relaxante, que vai corrigir em torno de 3 de cilindro, 4, mas você não vai mexer na área central. Você não pode fazer uma T-cut, uma incisão transversa, como se fazia na época da RK. Aí você não pode. Quando você aplicar o laser, abre tudo. E abre gerando um astigmatismo irregular. Então, você faz uma limbar, espera aí alguns meses para ver o resultado, e aí você pode corrigir o máximo possível que a sua paquimetria permitir. Isso também é uma estratégia que pode ser feita com bisturi ou pode ser feita com laser de femto segundo. Eu estou querendo, inclusive, próxima vez que eu tiver um astigmatismo mais alto, eu quero ver se eu faço um fento para os alunos aí verem como é que é feito, porque é uma coisa que a gente usa muito pouco, né? Bom, eu acho que era só isso mesmo. Parabéns, então, mais uma vez. E lembrar, gente, não é para astigmatismo irregular. Você não vai conseguir ter imagens consistentes. E se as imagens não forem consistentes, você vai ter um tratamento cujo resultado pode ser muito imprevisível. Exato. É isso Não aí. é o tema da nossa aula de hoje, mas lembrar o seguinte: o paciente que vai ser submetido ao tratamento topoguiado, ele é submetido ao exame lá do topolizer e você tem que ter pelo menos 6 medidas idênticas. Se você não tiver, o topolizer não gerar 6 medidas, 6 imagens idênticas, você simplesmente não consegue realizar o tratamento. Isso é um mecanismo de segurança do software da máquina, justamente para você não fazer besteira baseada em medidas que realmente não são confiáveis. Cláudio Cury, quer comentar mais alguma coisa, Cláudio, antes da gente encerrar aqui? Eu sei que você está dirigindo, mas de repente você quer acrescentar mais alguma coisa aí. Não, não, só que essa questão que o doutor Renato falou aí do alinhamento da comissura com o aparelho lá é muito importante mesmo. Às vezes a gente Exato, esquece. exato. A sua técnica, se você não realiza, hoje em dia, raramente a gente vê um colega fazendo a sua própria autopetração. Acho que 99% tem lá uma técnica lá.
que foi treinada para isso, exceto o Lucas, que gosta de fazer ele mesmo as medidas. Então, é Ô, essa orientação do técnico de observar que que a fenda palpebral do olho direito e olho esquerdo tem que estar exatamente em cima daquele alinhamento ali do autorrefrator e do topógrafo, realmente é imprescindível. Se a sua técnica não leva isso em consideração, certamente ela está medindo eixo de astigmatismo errado em todos os pacientes, ok? Então, pessoal, alguém Arnaldo, quer... só um minutinho Oi, aqui. vai lá, pode falar, Reinaldo. Não, é só para falar sobre um caso aqui, Uhum, que esse caso, depois não tem nada a ver com a aula de hoje, mas é um caso muito interessante, porque a gente tem uhum, aquela ideia de que anel ele estabiliza o ceratocone em adultos. Crianças é menos frequente. E essa semana, nós tivemos lá, os fellows me acompanharam, uma paciente que colocou um anel. Eu coloquei esse anel nessa paciente há 9 anos e ela ficou muito bem, ficou com 0,7 de visão sem correção, muito satisfeita. E a visão dela foi piorando. Todo ano ela relatava piora da visão, mas a acuidade visual dela continuava 0,7. Aí eu fui uhum. mostrando os exames de sensibilidade ao contraste só deteriorando. Por que que ela queixava? Ela falou assim, não, mas a visão está pior. Você levava ela no GRIS, fazia uma nova refração, a mesma refração e a acuidade visual estável. A sensibilidade ao contraste deteriora, ela detecta muito precocemente, muito antes da piora da acuidade visual. E como ela tinha uma boa acuidade visual, ela não queria submeter uma nova cirurgia, porque ela tinha uma boa acuidade visual. Aí, até que, olha para você ver, ela tinha 50 de ceratometria máxima, foi para 50 com o anel, não baixou nada. Por quê? Eu pus 2 segmentos de 120, porque ela era hipermétrope. E ela ficou plana, mostrando que o tratamento, o planejamento foi muito interessante. E ela ficou plana e tal, depois veio aparecer o cilindro, porque foi piorando o ceratocone dela. Mas onde que esse caso se tornou muito interessante? Primeiro que a gente detectou a piora da visão antes de detectar uma piora da acuidade visual. E ela só aceitou uma reintervenção que foi feita ontem, quando a sensibilidade ao contato já estava tão ruim que a acuidade visual também ficou muito ruim. Ela só aceitou quando a ceratometria dela chegou a 57. Então, vocês imaginam, ela foi de 50, 51, 52, eu acompanhando todos os anos. Com 57, ela já estava com visão de 0,3, 0,4. Aí ela realmente falou assim, não, vamos ter que fazer. Então, o que que eu fiz? Eu tirei um anel e coloquei um anel de 210, 250, utilizando o mesmo túnel. É uma técnica que eu faço que é muito interessante, só que eu não filmei a cirurgia. Quem filmou a cirurgia foi a Ana Luísa, mas ela me mandou um e-mail, mas não mandou o filme. Então, se ela estiver na sala aí, depois ela me Eu manda posso, que nós vamos mostrar. eu Tá, posso Ana? mudar Você está aí? rápido, Vitor? Então você me manda Porque como anexo, que depois nós vamos mostrar essa aula para o pessoal aí, Vou mostrar quinta-feira, então, Reinaldo. tá? Reinaldo, eu tenho uma ótima notícia para você e para todo mundo que trabalha com o ceratocone. Hoje eu tive o prazer de receber lá o nosso amigo Paulo Ferrara lá na minha clínica, ele foi lá tomar um café comigo, e ele me mostrou um vídeo do torno dele, que está em Belo Horizonte, já funcionando a pleno vapor. Ele Então me isso quer falou. dizer que brevemente nós vamos estar aí com o estoque completo de Maravilha. todos os anéis da Ferrari, inclusive o anel HM também, que já vai estar disponível aí para compra, né? Eu É. fiquei muito feliz com essa notícia aí, porque eu gosto muito dos anéis do Paulo e realmente a gente estava com uma certa dificuldade em estoque e o Paulo Aham. me assegurou que brevemente, com esse torno funcionando em Belo Horizonte, o estoque vai estar normalizado, ok? Então, Os pessoal, anéis rodaram o mundo e voltaram para BH, né? exato, Então interessante. tá bom, gente. Mais alguém quer Boa falar noite alguma a coisa aí? todos. Alguém quer comentar alguma coisa, pessoal? A hora é agora. Então, obrigado, Rafael. Obrigado, Reinaldo. Excelente aula.
Ótimo feriado a todos e quinta-feira Falou, estamos gente. juntos às 19h30. Quinta-feira, então, Boa vamos ter noite. uma excelente aula sobre cirurgia topo-guiada do Arnaldo aí. Falou, gente. Um abraço a Talvez- todos. Boa noite. Obrigado. Boa Boa noite, noite. pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Cláudio.